Apoiar. Apoiar vem do mesmo significado de segurar, ser suporte, ser base e proteção. É o verbo que ilustra com fidelidade tudo o que nós somos. E nesses mais de 18 anos de mercado, aprendemos o quanto apoiar e ser apoio faz a diferença na vida de alguém. Acordamos todos os dias com vontade de fazer a diferença, oferecendo soluções que realmente apoiem nossos clientes e que resolvam problemas reais. Seja na armazenagem de grãos ou no dia a dia da fazenda, entregamos confiabilidade e segurança, conquistando maior eficiência, evitando quebras de safra, impedindo fraudes, além da redução de custos que resultam em maiores lucros. Sabemos o quanto o momento da safra é importante, por isso, nosso maior propósito é fazê-lo atravessá-la com lucro e segurança, de onde estiver. Siacom, soluções para armazéns de grãos e propriedades rurais. Fala pessoal, muito boa noite para vocês. Começando aqui mais um webinar, tá? Trazendo assuntos relevantes no que tocam a respeito dentro do agronegócio, tá? Justamente seja ele da porteira para fora ou da porteira para dentro. E hoje vamos trazer aqui novamente um especialista, já esteve conosco em 2 outras ocasiões, tá? Para tratar da questão de gestão de custos na prática, tá? E esse assunto é extremamente relevante, até discutindo aqui um pouco antes com ele, a gente falava sobre a questão do mercado, né? Com quedas expressivas, principalmente aí nas culturas de soja e milho também, né? A gente teve quedas abruptas aí, se a gente colocar dentro deste ano, né? E a gestão de custos se faz mais primordial do que nunca, né? Ou seja, controlar aquilo que efetivamente eu consigo ter ação, tá? Então, em cima dos custos, já que a gente está tratando de commodity, que é algo que tem que é definido por mercados externos, enfim, e foge um pouco sobre o conceito, o controle daquilo que eu tenho em relação ao preço, tá? Então, eu gostaria já de convidar aqui, o pessoal chegando aí, já estamos com quase 30 pessoas dentro da sala, convidar o nosso querido convidado aqui hoje, Elcio de Carvalho. Elcio, está por aí? Boa noite, Ferreira. Boa noite. Boa noite a todos os participantes aí. Prazer estar novamente contigo. É sempre produtivo. Obrigado. Isso aí, bacana. Então, vamos tratar de assuntos relevantes aí, trazendo alguns, se possível, trazendo links diretamente com a realidade daquilo que faz parte do dia a dia, seja no trabalho do Elcio, que já tem vivência não só como consultor também, isso é muito importante, que ela alia justamente a questão da prática junto com a teoria, ou teoria e prática, da maneira como eu vou colocar, e isso é fundamental e elas andam de mão dadas justamente para poder trazer algumas perspectivas. Alguns recadinhos antes de apresentar o Elcio, tá, pessoal? Então, aqui, aqueles que fiquem aí até o final, participem conosco, né? Lembrando que o chat aqui, o pessoal já está participando aí, colocando, dando boa noite. Coloquem aí da cidade, dessa região que vocês estão falando, para a gente entender um pouco aqui a audiência, tá? Então, vão colocando aí de qual cidade vocês estão participando. E lembrando para aqueles que participarem e tiverem até o final, a gente vai fazer, como já tradicionalmente a gente faz, um sorteio do kit Siacom, tá? Com esse querido chapéu aqui. Nós temos aqui também um kit com faca personalizada, um estojo para aquele churrasco, uma squeeze também, uma xícara para tomar aquele cafezinho e também caneta para fazer as anotações, principalmente de custos, tá? Então, fiquem até o final, que a gente fará o sorteio aqui no final do evento para que vocês possam concorrer a esse kit aí. E, além disso, a gente vai disponibilizar alguns materiais, trata-se de um e-book que vai tratar sobre gestão de custos e também uma planilha para vocês começarem a ter algum tipo de gestão e principalmente um controle sobre os custos das propriedades de vocês, tá bom? Então, fiquem até o final para o sorteio e ter acesso a esses materiais, e-book e planilha, tá? Então, pessoal falando aqui, nós temos pessoal do Mato Grosso, Alagoas, de Cascavel, de Tupaciguara, Minas, Lucas do Rio Verde, Caçapava do Sul, bacana, Balsas no Maranhão, bacana, Cocoal, tem muita gente aqui, tá bem diverso aí, a amplitude aí das pessoas que estão na sala, a Poré de Goiás, Canarana dentro do Mato Grosso também, São Manuel em São Paulo, muito bacana, temos aí vários estados aqui participando em várias cidades, tá?
Bom, aqui, fazendo aqui a introdução então, do nosso querido Elcio, já é a terceira, né, Elcio? Até brinquei contigo, já pedi música no Fantástico, né? A gente já falou sobre pecuária, falou também sobre gestão também no passado, e hoje a gente vai fazer um enfoque trazendo para essa questão da prática. Então, fala um pouco aí sobre a tua atuação, rapidamente aí, uns 30 segundos, falando sobre quem que é o Elcio, né, dentro desse contexto, e não só o professor, mas o consultor também. Muito bem, João. Na verdade, eu caí na docência, né, como professor aí, justamente pela vida prática, profissional, na área aí agropecuária. Então, fiz o inverso. Eu não sou um acadêmico de origem, mas sim ao contrário. Eu sou um profissional da área do campo desde novinho, apesar que continuo novinho. Mas a minha formação é administração e as outras formações, mestrado, doutorado, todas são no sentido na gestão de empresas agropecuárias e agroindustriais. Então é um prazer, porque na verdade está no sangue, né? Você está inserido no meio do agro, é meio contaminante. E você, uma vez que bebe água do campo, não sai do campo mais, né? Isso aí. E atualmente eu atuo com assessoria e consultoria, né, em gestão rural. Apoio, na verdade, Sim. a empresas rurais. Tá? Bacana, beleza. E, bom, enfim, então é isso ali, a parte prática junto com a teoria. Eu vejo esses dois universos caminhando de mãos juntas, de mãos dadas aí, então não, nem somente um, nem somente o outro são extremamente necessários, tá? Um outro recado, pessoal, a gente vai soltar algumas enquetes durante o nosso bate-papo aqui, tá? E participem para que a gente consiga conhecer efetivamente aqui o nosso público e que vocês possam participar de uma maneira bem tranquila. Vamos batendo papo e o chat. Utilizem o chat para fazer questionamentos, tá bom? Então, é isso. Vamos começar aqui, tá, Elcio? Então, a bola está contigo. Eu vou fazendo algumas interações e o pessoal pode ir falando, tá bom? E participando aí das enquetes, enfim, fazendo perguntas diretamente no chat, tá bom? Vamos lá, então, Elcio. É contigo. Tranquilo. Nós não vamos nos ater muito a explicações teóricas, conceituais, tá? Nós vamos aproveitar o gancho aí e fazer já comentários próprios, né, e objetivos. Mas estamos esquecendo também que eu e o Ferreira fomos colegas na universidade, tá? Então é uma instituição que eu não posso deixar de falar também em cada evento que a gente aparece. A UniRV, hoje forte, bem representativa no Brasil e fora. Exatamente. Tive o prazer de inclusive, lecionar junto contigo, foi uma experiência maravilhosa, e isso que eu falo, a teoria junto com a prática, elas são quando a gente tem o pé da teoria e a universidade vai a campo também e vice-versa, isso é maravilhoso. Correto. Bem, João e participantes, quando se fala em custos, né, pode nos parecer um pouquinho complexo, pode nos parecer um pouquinho burocrático, porque tem todo um processo de coleta de dados e de segregação de dados, depois de integração, e isso realmente demanda algum esforço e alguma dedicação, tá? Mas quando você tem olho clínico, quando você tem um raio-x da sua atividade, os custos te direcionam para decisões muito mais assertivas no campo, principalmente no campo, onde a gente sempre discute, né, João? O mercado é uma incógnita, portanto, você vai vender e você tem que perguntar quanto é que te pagam por aquele produto, pela soja, pelo sorgo, pelo milho, pelo feijão, né? E quando você vai comprar um produto, um insumo, você pergunta quanto é que eu tenho que pagar você. Então, é bem contraditório, não é como um comércio que você coloca margens lá e bota a mercadoria e se vender, faz uma promoçãozinha aqui e ali, mas você tem liberdade de colocar certas margens, né? E aí vem aquele sentido, né? Onde é que eu consigo controlar, o que eu consigo interferir. Bom, individualmente, a gente não interfere no mercado, né? E nem quase que em grupo. Em grupo você consegue algumas vantagens, tá? Um precinho melhor aqui, um precinho melhor ali, um custo, um preço um pouco mais baixo aqui, outro ali, né, de insumos. Mas
você não muda o contexto do mercado, né? Isso, você está preso a ele. O mercado hoje, soja, por exemplo, é Chicago e acabou. Chicago vem para Paranaguá, vem para Santos e tal. E os preços no porto ali é o que determinam depois e interioriza esse preço. Portanto, a gente está sempre à mercê desses preços que ditam, né? Isso. E o custo, alguns custos também são difíceis de você controlar, né? Nós vamos falar alguma coisa ali depois sobre isso, os fixos, os variáveis e tal. Mas você racionalizando, né, as operações, as compras e tal, você consegue mexer um pouquinho nisso. E, principalmente, você tem que enxergar. Você tem que, quando você vai a um médico, ele, a primeira coisa que ele te pede é um exame, né? Ou de sangue, ou de imagem e tal. E é justamente isso, né? Os custos, ele é um exame que você está fazendo, você detalha, você desseca, né, seus números e consegue enxergar qual área te está dando alguma vantagem ou não, qual área pode ser mexido e assim por diante. E é por aí o caminho, né, João? Perfeito, bacana. É isso que eu digo. Inclusive, você pode ir passando os slides aí à medida que você achar importante para já ir discorrendo, tá? Mas é isso, eu digo que o preço ele é dado pelo mercado, obviamente, e aquilo que o produtor ou a empresa em si, ela tem controle é justamente nessa questão dos custos. Inclusive, alguns ela também está à mercê. Porém, o fato de eu não controlar, isso já gera uma desvantagem frente ao mercado que hoje em dia está extremamente competitivo, tá? Então, entender para onde estão indo, principalmente os meus custos, as despesas, é fundamental para saber onde é que eu ataco. Ou seja, eu faço uma análise até com a nossa vida particular, né? Então, assim, eu não faço conta. Mas eu tô entrando dinheiro aqui e está saindo. Mas com o que eu estou gastando? Se a pessoa fala, não sei, exemplo, quanto você gastou de mercado? Não sei quanto que eu gastei de mercado. Quanto você gastou de combustível com automóvel? Também não sei. Você começa a... mas onde é que eu vou cortar se eu não sei para onde está indo o meu recurso? Então, entender os custos é isso que você falou, é fazer um exame. Quero entender, o médico vai te pedir e a gente tem que entender. Se eu quiser ter o meu próprio superávit, falando agora de arcabouço fiscal aí, né? Então, se eu quero entender para onde eu vou cortar, se eu consigo fazer sobrar ou não, eu preciso justamente entender os meus custos. Esse é o primeiro passo. E depois que você consegue, consigo entender que eu estou indo para o mercado, eu estou gastando tanto. Aí você vai melhorando. Mas dentro do mercado eu estou gastando o que com? De repente aquilo que é supérfluo, bebida. Eu estou gastando muito com bebida, será que eu não consigo cortar? Eu estou gastando muito com guloseima, será que eu não consigo cortar? E assim você vai fazendo essa análise um pouco mais, descendo no detalhe. Tudo isso parte justamente para ter um melhor planejamento, né, Wes? Perfeitamente. E óbvio que o custo é um elemento fundamental para você criar estratégias, né? Que é a cereja do bolo em qualquer negócio são as estratégias. Exatamente. Dependendo da estratégia que você adotar, você tem êxito e dependendo da estratégia você pode ter problemas, né? E aproveitando sobre a questão falando de estratégia, já soltei a primeira aí, bem básica de início para a gente poder entender aqui. Esse trabalho já trabalhou com gestão de custos, tá? Então vamos entender se isso é algo que faz parte do dia a dia de vocês ou ainda não, tá? Podem responder à vontade, a gente não sabe as pessoas que estão respondendo, então não fiquem acanhados. Eu tenho vergonha de falar que eu não trabalho com gestão de custos. Não, simplesmente respondam e sejam sinceros. Eu acho que a primeira fator aí é entender em que situação estou para tomar uma determinada decisão para avançar. Seguindo aí, Elcio. Muito bem. Já comentamos sobre isso, né? Então, bom, gestão de custos na agropecuária é o quê? Na verdade, é um processo de registros de controle dos números, né? Isso é natural. A forma de se fazer isso, se é informatizada, né? Se é automatizada ou se é manual, tudo isso interessa pela precisão, né? Quando você faz uma planilha, por exemplo, ela está um pouco aquém de um software, por exemplo. Então, é importante, se você hoje investe tanto em máquinas de última geração, com piloto automático, com GPS e tudo mais, às vezes... Perdão, gente, só um instante. Ferreira, dá um andamento aí que eu só vou dar um... Tá, tranquilo, não, beleza. Problema, tá. Bom,
o Elcio está home office, então isso é normal de acontecer, um petzinho, um bichinho latindo aí, o interfone tocou. Bom, beleza. Então, isso que o Elcio coloca sobre a questão conceitual, né, daquilo que é gestão de custo na propriedade, basicamente é isso, registro, tá? Então, isso pode ser desde uma caderneta, onde você faz algum tipo de apontamento, tá? Isso já é um processo de levantamento. Pode ser diretamente uma planilha, tá? E falo para vocês, fiquem até o final, que a gente, inclusive, aqui na Ciacon, a gente disponibiliza uma planilha, tá? Já é um pontapé inicial daqueles que querem sair do caderno para ir para um pouco mais elaborado, que pode ser uma própria planilha, tá? Depois aqui no final eu vou passar um pouco a respeito dessa planilha para poder falar sobre isso. Então, começar que seja no caderno, que seja diretamente numa planilha para evoluir para um software, tá? E dentro do software você começar a ter controles um pouco mais acurados, tá? Só para vocês terem noção, eu vou aqui compartilhar a minha tela, só para mostrar para vocês até o impacto e a importância de ter ter aqui com vocês a parte relacionada à gestão de custo, tá? Essa tela que vocês estão vendo, tá? É um relatório de uma consultoria de mercado, que inclusive a Ciacon representa, que é o pessoal da Royal Rural, acredito que alguns já participaram de alguns eventos, tá? E eles trazem informações de mercado, ficam compilando diuturnamente informações para poder ajudá-los na melhor decisão estratégica, seja de compra, seja de venda, tá? Para vocês terem noção, esse gráfico está de 24/10/22, lá em Paranaguá, até 31/3 de 2023. Então, nós temos aqui claramente que a soja lá em Paranaguá, ela sai de 190 e vem parar em 155, isso dado do dia 31/3, tá? Então, por que custo é importante? Essa variável de preço, tá? Conforme o Elcio até já havia colocado anteriormente, tá? Como sendo commodity definida por dólar, por prêmio e por Chicago, tá? É o preço que é dado, tá? Então, diretamente eu consigo ter instrumentos de hedge, alguma coisa nesse sentido, mas é fundamental conhecer os meus custos, tá? Então, só para exemplificar claramente, será que se vendendo, obviamente, preço Paranaguá, tem que tirar frete, etc., para a gente colocar o grão até lá. Mas, nesse valor de venda, será que eu consigo ter algum resultado do ponto de vista positivo ou negativo? Gestão de custos, tá? Recai justamente sobre isso, tá? Então, voltando aqui, Elcio, até expliquei, pessoal, aí que você está home office, tá? Então, não tem problema, faz parte do processo. E, às vezes, os nossos queridinhos cachorrinhos vão querer participar do evento. Peço desculpas aí para todo mundo. Tranquilaço, beleza, o pessoal entende. Ok. Eu aproveitei para mostrar aquele gráfico que praticamente é despencar, né? Isso realmente é uma situação extremamente delicada, né? E a gestão de custo encaixa muito bem nisso, para saber se, inclusive, cara, eu preciso encontrar o meu ponto de equilíbrio para poder entender se eu estou que resultado eu consigo ter. Se vender a esse preço, realmente eu estou tendo prejuízo ou não, né? Perfeitamente. Lá na frente a gente vai ver a importância de você entender o seu custo, quanto que um saco de soja deveria ser, no mínimo, vendido, né? Exato. Pois bem. Ok, então o grande objetivo de se ter uma gestão de custos é otimizar esses gastos, né? E entendendo a fatia, né? Fatia a fatia, você consegue otimizar, ou seja, buscar a eficiência dos seus gastos, né? Gastar bem. Gastar bem é uma das primeiras e principais funções aí da gestão de custos, tá? Onde você busca melhor benefício-custo dos seus gastos, das suas despesas, dos seus desembolsos. Vou citar um exemplo aqui muito simples, você compra um herbicida. Ok. Qual a função do herbicida? Controlar a erva daninha. Você pode pagar barato no herbicida, mas se ele ou usar subdosagem, ele não vai funcionar, né? O que vai acontecer? Você gastou e não teve o benefício do gasto, né? Então, isso é uma tônica importante. É importante a gente sempre frisar, creio que a grande maioria aí dos participantes são da área, então sabe muito bem, dá aula para nós sobre isso, mas é muito importante a gente entender que, às vezes, você tem que fazer a coisa certa e puxar o risco para você, porque você vai usar o melhor produto, o melhor insumo, o fertilizante, o agroquímico e tal,
que gostam de ser chamados defensivos, às vezes nem tanto, mas um agroquímico, e você faz tudo certo e São Pedro não ajuda. E aí é o risco, né? É a nossa indústria a céu aberto, não tem como escapar. Né? Pois bem, mas quando você faz constantemente a coisa certa, ao longo do histórico do tempo, vai te dizer o seguinte: olha, você fez perfil de solo, você se organizou, você tem uma base muito bem feita, você controlou as ervas daninhas independente, poxa, não choveu, não colhi o necessário, mas lá no final, se você fizer a coisa certa, obviamente vai refletir nas próximas safras. Né? Então, isso também, custo você não pode simplesmente medi-lo, você mede ele instantaneamente, só que os benefícios da gestão desse custo, elas são a longo prazo. Isso também é importante dizer. Exatamente. Dando uma parcial aqui, sobre se já trabalha ou trabalhou com gestão de custo, nós temos aqui 36% respondendo que sim, tá? E 63%, tem um arredondamento aqui, falando que não trabalham, tá? Então, reiterando, tá? Para aqueles que não trabalham, tá? A gente vai na prática, quando a gente fala na prática, vocês não vão sair daqui sem nada não, viu, gente? Vocês vão receber um e-book falando sobre isso e, além disso, uma planilha que dá para ter o pontapé inicial ali para aqueles que ainda não têm algum tipo de início, né, de start em relação à gestão de custo. Que ótimo, Ferreira. E possivelmente a próxima aí, se você conseguir colocar aquela com base em que fonte ele conhece o custo dele, ou próprio, ou de alguma organização, alguma fundação, um instituto, tá? Isso é muito importante, vai ser legal. Beleza. Pois bem, então, buscando o melhor benefício-custo, portanto, é isso. Ninguém faz a coisa certa imaginando que dê errado. Então, a gente faz a coisa certa para buscar realmente resultado. Né? Pois bem, agora, os conceitos eu gostaria de deixar, né? Os gastos, os desembolsos, né? São coisas que parecem sinônimos, mas tem que ter cuidado, porque os gastos representam todo e qualquer tipo de desembolso. Né? E o desembolso é quando efetivamente você paga alguma coisa. Né? Custo é aquela parcela, os valores que você determina. Olha, esse aqui está diretamente relacionado à produção. Né? Então, isso gera um custo. Pode ser um desembolso, entrar lá e já dizer, esse é custo, vai para o custo da máquina, vai para o custo da gleba tal. Então, isso você consegue atribuir já como custo. E as despesas, normalmente, despesas são desembolsos indiretos que a gente faz, que você tem que ratear, atribuir depois alguma coisa. Um exemplo, o seu Prolabore. Né? Você tem o seu Prolabore, mas você cuida de tudo. Né? Você não tem... O teu Prolabore não vai totalmente ali para atividade A, B, soja, ou, às vezes você tem mais que uma cultura ao mesmo tempo, ou em gleba tal. Também iremos abordar essa necessidade de ir se estruturando gradativamente para chegar numa visão legal para você, como ter o drone que faz imagens, por exemplo, de quadrante a quadrante, se for necessário, você tem que ter esse resultado gleba a gleba. Né? Isso. Só te interrompendo aqui, pedindo desculpa para a audiência, mas a pesquisa já está rodando, viu, pessoal? Qual parâmetro você tem de custo de produção da sua atividade, né? A primeira resposta seria custos divulgados por entidades de classe, institutos ou fundações, custos próprios, de produção próprios, medidos diretamente no seu ambiente de negócio, tá? E custos de produção divulgados por outros produtores rurais. Tá? Então, para aqueles que já fazem o parâmetro ali, a gestão de custo, participem aí, é bacana, eu vou dando os resultados daqui a pouco. Muito bem, então a gente já vai fazer até um comentário a respeito da importância de cada um desses, tá? E todos são importantes. Tá? Pois bem, vamos sair desses conceitos para ir entrando nos indicadores, né, João? Sim. Indicadores, nós estávamos falando, o Ferreira comentou, olha, você tem que ter dados para você enxergar a tua atividade. Ora, imagina um piloto de avião sem os instrumentos. Tá? Imagina o comandante do navio sem esses instrumentos. É imenso, né? É imenso. O mar é imenso, o ar é imenso, o céu é imenso. Então, sem como medir, sem como levantar dados, você está meio à deriva. Né? Você pode até onde você enxerga, você pilota. Até onde você enxerga, você navega. Mas
as informações são tantas, e o cenário, né, econômico, político, mercadológico, são tão grandes esses cenários, que você tem que navegar nesses cenários, nesses ambientes, de forma consciente, de forma que tenha realmente números aí para a gente. Tá? Portanto, exemplos de indicadores, a lucratividade, né? Ninguém faz nada sem esperar um retorno, né? Sem esperar um lucro. E o lucro é absoluto, né? Eu ganhei R$1 milhão esse ano, mas em relação ao que você faturou, é quanto isso? Isso é lucratividade. Né? Sim. A rentabilidade eu coloquei 10, 20, 30 milhões na minha atividade, e esse lucro que está tendo, isso que está sobrando realmente em relação a esse investimento, isso é rentabilidade. Né? Imagine você não estando na atividade rural e explorar uma outra atividade, imobiliária, por exemplo, né? Imóveis. Custo de oportunidade, né, Elcio? Custo de oportunidade, perfeitamente. Então, nós temos que ter um parâmetro, temos que ter alguns parâmetros para que a gente possa tomar as decisões corretas. Óbvio que depois que você entra, não é que você vai sair, né? Falar, de repente eu vi que o imóvel é melhor que lavoura. Não é bem isso que eu quero. Não adianta ficar pulando de galho em galho, né? Mas, obviamente, você tem que levar em consideração esses dois primeiros indicadores aqui que você colocou, que são fundamentais para entender, né? A Ana Cláudia aqui, só cortando novamente, ela está perguntando se vamos disponibilizar os slides, tá, da live, a gente consegue, e nós temos um e-book também que está falando sobre custo, que vai ser disponibilizado para vocês hoje. Então, fiquem aí, que a gente vai disponibilizar esses dois materiais. Nós temos o e-book que está tratando de custo e também tem a planilha para aqueles que ainda não fazem algum tipo de gestão, já iniciar diretamente com a planilha estruturada, que vai dar pelo menos um início para vocês. Olha que maravilha, né? Ouvir o interesse do pessoal no material. Isso é fantástico. Tá? Mas vamos sim. Apesar de ser introdutório, né, Ferreira? Sim. Mas é o start, né? A gente precisa ter essas noções para depois correr atrás e querer mudar a realidade a qual estamos inseridos, né? Precisa, exatamente. E aí eu estava comentando sobre a persistência no negócio, né? Seja qual negócio você entrar, você tem que ser persistente. Porque, primeiro, pressupõe que você fez um bom plano de negócio, um bom projeto antecipado, né? Sim. Você não está entrando à toa. Mas, óbvio, tem aqueles que herdam, né? Herdam uma atividade e aí você tem que conhecer da mesma. Bem comum, na verdade, né? A gente, um ciclo geracional, inclusive, querendo até ter mais, pelo menos os novos gestores também buscando um pouco mais de informação e tentando profissionalizar mais o negócio. Perfeitamente. E aí, complementando só os indicadores, é importantíssimo você eleger alguns indicadores que vão fazer sentido para o seu negócio. Né? Um deles é sempre o custo por hectare, que a gente costuma aí, né, bater em cima, mas tem o custo por saca, né, que vai depender da sua produtividade também, do desempenho da sua lavoura. O arroba, se mexer com boi e tal, etc, etc. E também temos como medir trabalho, né? Trabalho Sim. de máquinas, trabalho de pessoas, né? Então, trabalho de frota é muito importante também, porque a gente tem que ter uma ideia. Né? Quanto me custa cada CV trabalhado? Isso é importante. Sim. Muitos não pensam nisso. Né? Exato. Às vezes deslocam um equipamento, né? Por exemplo, um trator. Coloquei esse trator para corrigir uma questão ali na estrada. Beleza. E aí? Além do custo direto, né, que a gente está colocando, né? Qual que é o valor da hora daquele trator? Quanto que você efetivamente investiu naquele processo? E essas coisas às vezes passam batida, não, mandei o trator lá, já tá pago, né? Sei lá, vai lá e executa a atividade. Na verdade, consegue-se sim ter o valor, custo hora, homem, máquina, etc e tal, você consegue apurar isso também. É muito comum o agricultor prestar serviços, né? Para colegas. E aí, como é que ele forma preço disso, né? Como é que ele sabe se ele está ganhando dinheiro ou não? Se ele não tiver o custo. Né? Aqui na empresa a gente a gente tem uma tara com dados e a gente consegue efetivamente, até trazendo algo corriqueiro, viu, pessoal? Corriqueiro, assim, que às vezes a gente fala, tá na sala de reunião, Elcio, e assim tem, sei lá, 8 pessoas dentro da sala de reunião. E às vezes a reunião está meio empacada, fala, pô, vocês têm noção de quanto está custando essa reunião aqui? Ou seja, o valor hora de cada um de nós aqui, envolvidos dentro desse processo, fora o custo fixo
da estrutura como um todo, ó, essa reunião está custando uma grana, e se a gente não sair com a definição aqui, nós estamos rasgando dinheiro. Perfeitamente, perfeitamente, é isso mesmo. E aí, no caso, nesse sentido, quer dizer, vale a pena eu colocar minha máquina, minha coletadeira, para colher do vizinho? Vale a pena? A essa porcentagem, normalmente é a porcentagem, né, da coleta. A experiência nossa é que sim. Tá? Isso você está cobrindo a ociosidade da sua máquina. Se houver ociosidade, obviamente, você, ao invés de deixar ela parada, quanto mais ela trabalhar, é a questão da otimização. Né? Quanto mais ela trabalhar, mais ela se paga. É importantíssimo, sim. Tá? Mas também não pode ser a custos caros de manutenção. Que hora, que momento eu devo trocar essa máquina? Se eu não tiver custo individual dessa máquina, eu não sei, eu sei custo de máquina. As coletadeiras, tenho 10 coletadeiras, elas estão custando R$300 a hora. Tá, beleza, maravilha. Mas qual que está gastando? Na hora de trocar, qual que está... média, Exatamente. Qual que está custando 100 e qual que está custando 500, né, a hora. Exato. Então, às vezes aquela mais novinha está segurando a barra daquelas que estão lá, que já deveriam ter sido desativadas, né? E terceirizar, né? Quer dizer, a decisão de uma terceirização, de repente, é muito importante. Hoje em dia é bem em voga, né? Em voga e por necessidade. Né? Sabemos aí, o público sabe disso, 3 milhões uma coletadeira hoje. Então, você imagina o capital investido nisso, mais o operador, encargos do operador e tudo mais, né? Seguro, e aí vai, né? Então, a gente tem o custo a serviço dessas decisões da gente, tá? Às vezes eu posso terceirizar parcialmente, né? Às vezes eu tenho que ter realmente aquela segurança de ter uma parte da frota, porque isso é segurança, né? Porque se de repente eu fico sem o meu fornecedor de serviço, eu fico na mão. Né? Então, Exato. Existe o custo oculto aí também, né, Feijão? Com certeza. Perfeito, bacana. Hein? Bom, dando aqui um parâmetro da pessoal, participem aí das enquetes aí, né? 25% custo divulgados por entidades, acabou de mudar, o bom é isso, é dinâmico, 28%, 59% custo próprio, 12% custo divulgados por outros produtores rurais, tá? Lembrando, inclusive, Nelson, que é importante, na verdade, você ter o parâmetro, por exemplo, você tem um parâmetro da entidade, por exemplo, da ProSoja, vamos pegar aqui o ProSoja, Estado de Goiás, Estado de Mato Grosso, para mim me dá uma balizada, inclusive, também, que ali me serve de benchmark, né? Estou errado? Nossa, perfeito, Feira, é isso justamente. Os três aí têm uma importância. Né? Você mediu o seu custo, mas aí que tá. Você mede direito? Se não, é melhor ter cuidado, né? Melhor ter cuidado. As entidades, elas são muito criteriosas, só que elas trabalham meio com médias, né? Com um ambiente um pouco mais amplo. Isso, obviamente, tem produtores mais eficientes, outros menos eficientes, e eficiente não ser eficiente, gente, não é nenhuma crítica aqui, tá? É porque eficiência é o tanto que você consegue extrair de perfeição aí desses dados, né? Às vezes o eficiente não é eficaz, né? Eu estou brincando. Às vezes o cara gasta tanto para se conseguir determinar um determinado custo, que eu até brincava contigo ontem também, que às vezes o molho sai mais caro que o peixe, né? Então, cuidado também. Para chegar no mesmo número, ou próximo, você gasta o dobro do teu... Exatamente. Exatamente, é isso aí. Mas, então, o próprio, obviamente, parabéns aos 59%, viu, gente? Isso, olha, fundamental, tá? Parabéns. Quando a gente sabe que tem colegas que se enganam, tem colegas que, às vezes, subestimam ou sobreestimam o seu custo também, por diversas razões, né? E tem a questão, no caso aí das entidades, né? Então, mas, como o Ferreira falou, importantíssimo você trabalhar com todas, porque, não com todas efetivamente, né? Mas pelo menos pegar como benchmarking ali, para você poder fazer um comparativo, é muito importante, o teu resultado, você comparar com um indicador próximo aí, que tenha confiabilidade. O Oséias até fala aqui que as entidades fornecem informações mais em nível macro. Seria uma média, não é algo muito específico, que dentro da média aí você pode... Mas é bom ter a média como parâmetro justamente para você saber se você está acima ou abaixo dela. Estando acima ou estando abaixo, né, entender os motivos. E ter alguns alvos também. Se eu estou acima, entendo ali o porquê, existe possibilidade de reduzir, é aí que entra a gestão do custo. Reduzir o quê? Onde é que eu consigo apertar mais o cinto?
Onde eu consigo ser mais eficiente? Onde eu consigo mais eficácia justamente para descer da média. Muito bem. As discrepâncias é que são preocupantes, né? São os limites acima e os limites abaixo que preocupam, tá? Quando você vê que está mais ou menos ali dentro, aí é uma questão de peculiaridade, né? Às vezes um produtor compra melhor que o outro, um produtor consegue gerir melhor os processos ali e tal. Então você tem essas situações. E nós vamos falar sobre o processo fundamental, impactante no custo, vocês vão perceber isso, né? Pois bem, aí vem agora custos. Eu gostaria, Ferreira, eu gostaria até que você passasse rapidamente nesse assunto aí de custos fixos, variáveis e tal, porque não, você comentar um pouquinho. Ah, tá, perfeito. Não, bacana, beleza. Então é isso, né? Algumas coisas que fala assim, quando a gente fala de destatar na prática, como é que eu vou fazer? Separar aquilo custo fixo, né? Então, teórico, do ponto de vista de conceito, tá? E de teoria, tá? Custo fixo são aqueles gastos necessários para manter o negócio funcionando. Então, por exemplo, essa sala que a gente está falando aqui com vocês hoje, do escritório da Secom, daqui de Goiânia, ela tem um custo fixo. A gente paga aluguel, tá? Isso é diretamente algo que está relacionado ao custo fixo da atividade, tá? Então, assim, diferentemente, vamos pegar bem claro, pandemia, fechou tudo. O custo fixo estava aqui, tá? Ele existia, né, Elcio? Então, o fato de efetivamente não estar variando conforme a atividade, ele existia. Então, se a gente conseguir tracionar mais negócio ou menos, mas o custo fixo está ali diretamente relacionado àquilo. Aí traz o exemplo, Prolabora, tá? Depreciação, os salários, a energia, os honorários, os aluguéis. Então, isso que eu acabei de citar aqui, trazendo para o universo aqui da empresa, da Secom, mas se podemos fazer o paralelo com as fazendas ou com as unidades produtoras agropecuárias do país, tá? Que vocês têm e conseguem separar justamente aquilo que é custo fixo daquilo que não é. Então, não é tão difícil de você elencar. E a literatura ajuda justamente nesse sentido. Separa lá o que é fixo, aquilo que não é, para começar a trabalhar. Falei besteira, Elcio? Não, perfeito, perfeito. Lógico que o fixo às vezes varia, mas varia no sentido assim, ao meu aluguel, todo mês aumenta R$100. Não é porque ele aumenta R$100 todo mês que ele é variável. Exatamente. O valor, vamos né? até colocar algo que talvez vai ter uma variação pequena ali, o condomínio. Exatamente. O condomínio eu sei que eu tenho que pagar, geralmente ele vai ter uma taxa, mas vai ter momentos que talvez ele seja um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, por exemplo. Sim, então, poderia se enquadrar. Na lavoura, por exemplo, então fixo, eu pago um arrendamento fixo de 18 sacas por hectare. Pronto, é fixo. Se você produzir 60 por hectare, você vai ter que pagar os 18. Se você produzir 100, você vai pagar os 18. Então, exato. Isso é fixo. E se colocar assim, mas aí o ano passado eu paguei X reais, né, trazendo reais. Bom, beleza, mas a saca da soja no ano passado estava 180. Isso. Então você é fixo e variou? Porque é fixo em referente a quantidade de sacas, mas o valor da saca ele tem essa variação. Sim. Agora tem uma modalidade, Ferreira, que eu penso que é ser o futuro, tá? É você pagar proporcionalmente aquilo que você colhe. Né? Isso seria interessantíssimo, porque aí o proprietário do chão iria participar tanto do risco de se produzir menos, quanto da oportunidade de se produzir mais, né? Mas isso é uma discussão que a gente tem que ir ao longo do tempo se organizando, porque o aluguel de terra, o arrendamento de terra, ele é um custo substancial na atividade. Hoje, né? Extremamente, tá? O Bruno está perguntando aqui, custo fixo não varia de acordo com a produção, correto? Correto, Bruno, é isso aí. Por exemplo, você aquilo que eu falei lá atrás, né? Investiu melhor, do bom e do melhor de insumos, tá? Fiz agricultura de precisão, fiz tudo certinho e produzi 50 sacas. Eu investi, a ideia foi boa. Mas, então, o que acontece? Eu gasto um pouco mais, e é polêmico essa questão, essa visão de fixo e variável na lavoura, porque os insumos, por praxe, eles são variáveis. Né? Eu aplico mais, eu deveria colher mais. Né? Mas, como tem essas situações aí de tempo e de clima e etc., você tem que tomar cuidado. Agora, eu pago o salário do meu gerente, ele é fixo.
Eu pago o salário fixo, 3, 4 salários para o meu operador, é fixo, mas eu pago para o meu gerente uma porcentagem, uma comissão sobre a produção. Aí essa parte é variável. E você joga no variável lá. Tá? Então é bacana. É importante que se decida como trabalhar com custo, tá? Também. A estrutura que você vai usar para custo. Porque não tem nada tão certo e tão errado. Né? E os contabilistas, os contadores aí que me corrijam. Né? Quando se fala em contabilidade, existem as normas, regras, tal, as convenções, né? Isso não tem como escapar. Mas quando se fala em gerencial, tá? em contabilidade gerencial, em gestão financeira gerencial, aí você pode entregar um pouquinho mais personalizado para cada um. Né? Não, eu já tive cliente, por exemplo, que queria jogar todo o custo para a soja, plantar a safrinha e dizer, ó, isso aqui se sobrar, sobrou, porque é arriscado e tal. Né? Eu convenci ele, pelo menos, a jogar o direto, né? O custo direto para a soja, sim, pelo menos o custo variável e direto, tá? Então exatamente. Foi bem. Daí está aí uma dica na prática já, né? Ou seja, aqueles que colocam todo o fardo na safra de soja, né? Já eu tenho clientes, a maioria, eles entendem que, olha, eu vou plantar safra de soja. O arrendamento, se é fixo, eu divido, eu rateio para aquela safra. Né? E eu faço 3 safras, eu tenho irrigação, por exemplo. Então, você tem que fatiar isso por atividade. São diversas atividades dentro do grande negócio. Isso é importante. E olhar para cada uma delas, inclusive, para entender a rentabilidade. Aquilo que a gente falou dos KPIs ali atrás, ou dos indicadores, né? Sim. Que é justamente também qual que é a rentabilidade. Porque daqui a pouco, uma dessas atividades eu estou me iludindo que ela está tendo mais rentabilidade, mas de fato não está, porque todos os outros custos eu joguei dentro de uma atividade. Sim. E sempre aliar com olhar técnico, tá? Você nunca faz uma estrutura de custo sozinho. Nada numa empresa você deve estruturar sozinho, com uma mente só. Né? Você tem que ser integrado a todas as áreas. Então, a área técnica é muito importante. Os agrônomos, os veterinários, eles têm assim uma importância é fundamental que eles participem dessa estruturação. Por que isso, né? Por que isso? São eles que vão ter a decisão de usar A ou B ou C determinados produtos. Tá? A responsabilidade é deles, do resultado físico da coisa. Né? Agora, o resultado financeiro é de todos. Então, gente, eu costumo envolver todos no planejamento, né? Faz um bom planejamento e a partir disso, e tem muita correção, óbvio, você não consegue chegar hoje, estruturar uma gestão de custos e dizer, olha, está perfeita. Não é assim. Né? Mas, como eu comentei, né? É o cliente que queria onerar uma a mais e desonerar a outra, mas isso é um olhar dele, tá, joia? Até tem um certo sentido. Perfeito. Dando aqui sequência, Elcio, até a Caroline pergunta, teve uma pergunta do Franco aqui, salário do gerente de fábrica no período de entre-safra pode ser apropriado diretamente na despesa, uma vez que não há produção nesse período? O gerente? O gerente da fábrica no período de entre-safra, ele pode ser apropriado diretamente na despesa, uma vez que não há produção. Então, no período de entre-safra não tem produção, se o salário dele seria diretamente na despesa. A safra e a entre-safra é assim. Existem os vazios, né? O vazio, você precisa dividir bem os vazios a quem pertence. Né? Por exemplo, de setembro a janeiro, soja. Tá, beleza. Colhi todo em janeiro, fevereiro. Muito bem. Eu já entro com a safrinha. E depois eu paro ali, quem não tem irrigação, eu paro ali de julho, agosto, né? Até setembro de novo. Mas você continua tendo gastos com o escritório, continua tendo gastos com o gerente que tira férias nesse período normalmente, você continua pagando em até 1/3 em encargos e tudo mais. Então, toda a estruturação você tem que dividir. 6 a 6, por exemplo. Não, o milho, o ciclo é mais longo, eu quero botar 15 dias, 30 dias a mais para o milho, tá? Então, é olhar, tá? Aí você pode fazer isso, 5 para um, 7 para outro, não tem problema. Mas desde que você tenha consciência de que os gastos vão ter que ser rateados. Né? E isso é imprescindível que se faça. Tá? Para quê? Para você ter o custo daquela produção, daquele saco de milho ou daquele saco de soja. Né? Do contrário, você mistura. Aí você começa
sobrecarregar o saco de milho, né? E desafogar a saca de soja. E não é bem isso. Aí, quando você toma uma decisão, por exemplo, você toma uma decisão errada, que às vezes a soja que poderia valorizar um pouco mais, tal, e cobrir aquele custo dela, você tem um parâmetro errado e você acaba vendendo na hora errada. Isso é uma situação. Tranquilo. A Caroline até fala a respeito aqui do arrendamento, você acabou de citar, se o arrendamento entra como variável, conforme o custo de cada safra, talvez na questão dos reais que a gente até colocou. Porque o custo, na verdade, é fixo em cima do X sacas de soja, né? Então ele seria considerado fixo, né? Vou dar um exemplo bem clássico, né? Você tem 100 hectares e você paga 20 sacas por hectare. Né? Eu exagerei aqui um pouquinho só para o número, né? Então são 2.000 sacos, né? De soja que você teria que pagar, correto? 100 sacas a 20 sacas, 2.000 sacos. Esses 2.000 sacos de soja, você está pagando para soja. Se você plantar também safrinha e não pagar nada por isso, você desloca um pouco a proporção do custo desse arrendamento para o milho, porque você está explorando o mesmo chão que você está explorando a soja, em momentos diferentes, mas está pagando. Você está pagando em soja, mas não significa que você está só produzindo soja. É como se eu pagasse em dólar, né, e tivesse duas, três atividades. O dólar é um só. Eu estou pagando a moeda dólar. Você está pagando na moeda soja, mas a moeda soja tem que ser rateada para as duas culturas. Esse é o mais racional. Mais racional. Bacana. Bom, estamos aí já com acima de 45 minutos, Celso. Então, custos variáveis... Tranquilo. Na maior parte deles são os insumos, né? É tudo aquilo que se você plantar 10 hectares, você vai gastar, por exemplo, 4 toneladas de adubo, né? A 400 quilos por hectare. E se você produzir 20, você vai gastar 8. É proporcional, é diretamente proporcional. Tá? E assim todos os insumos também. Perfeito. Bom, um pouco aí sobre essas classificações em termos de custo, nós temos os diretos, indiretos, semifixos ou semis-variáveis, passando aí rapidamente sobre eles. A gente gostaria até de deixar isso com uma oportunidade mais técnica da coisa, mas os diretos normalmente são variáveis, porque eles são aplicados diretamente a uma cultura. Eu compro um inseticida, um fungicida que é só para soja. Ele é direto para soja. Eu compro um fungicida que serve só para o milho. É do milho. Eu compro um fungicida que serve para os dois. Aí é indireto. Né? Aí é direto porque eu posso jogar lá 10 litros para soja, 5 litros para o milho, e ele vai diretamente para essas culturas. Isso é custo direto. O indireto, comentamos aí, a manutenção de máquinas. A máquina trabalha para diversas culturas, para soja, para o milho, para o feijão, para o sorgo, para o girassol. O que acontece? No custo é legal por causa disso, porque eu vou acumular o custo para as máquinas e as máquinas vão prestar serviço para diversas culturas. Tá? Essa é a graça da coisa. Eu vou acumulando os gastos de manutenção, seguro, operação nas máquinas. E, se possível, tá? Que eu gosto demais, que é individualizar ou classificar por grupos, e você tem o custo por colheitadeiras, por plantadeiras, por tratores, por bazucas, né, carretas graneleiras e tudo mais. Então, você tem o custo meio que num montante. E esse montante vai prestar serviço para as suas culturas. E aí ele se torna indireto, porque acumula-se e depois eu vou gastar em horas, né? Eu vou atribuir. Você aloca aqueles custos que foram para a máquina, você está alocando diretamente para cada cultura e para cada atividade naquele momento. Então, o trator X saiu para fazer uma pulverização, ou sai para fazer qualquer tipo de atividade que seja, um pulverizador, eu já aloco para qual cultura que ele foi. Ele foi para a cultura da soja no talhão X e ele gastou tantas horas e usou tanto de produto, certo? O Uniport é um caso aí, né? Isso. Então ele presta serviço para todos. Aí que vem o negócio, né, cara? Interessante. Se a gente tivesse 2 horas, seria bom demais, né? E um quadro aqui para a gente gastar pincel. Mas Exato. Você acumula os custos nesse Uniport, porque o seguro você paga, às vezes, em uma parcela, 10 parcelas, 5 parcelas. Está ali. Se ele está trabalhando ou não, ele está acumulando custo. Tá? Ele está parado, mas ele está tendo custo. É interessante. E quando ele vai trabalhar,
ele gasta óleo diesel. O óleo diesel é direto, tá? Mas, se eu fizer na média, ele tem um desempenho X horas, 1 litro, X litros por hora, por exemplo, que ele gasta, isso está entrando numa conta do Uniport. Se ele custar R$ 250 uma hora, eu sei ali. Agora, onde ele foi trabalhar? Ele foi trabalhar no milho, ele trabalhou 50 horas do milho. 50 vezes 250 vai dar o total do custo do serviço desse Uniport lá no milho. E se ele for ali para o sorgo, né, ele vai trabalhar os mesmos R$ 250 a hora. Só que o desenvolvimento dele pode ser mais rápido. Ali eu posso trabalhar numa marcha mais leve, com uma velocidade maior, tal. Ele vai fazer uma área maior. Tá? Então, gente, por isso é que a gente distribui os custos proporcionalmente, rateia-se isso aí. Tá? Então, isso é o custo indireto. O fixo, semifixo, semivariável, é só um híbrido isso. Ele é mais fixo ou mais variável. Tá? Perfeito, bacana. Bom, beleza. E para atribuir os valores correspondentes, primeiro identificar, né? Acho que parte desse processo, para a prática já, identifica o que é, né? Identifica o que é o custo, aponta o que é a despesa, entender o que representa custo fixo no seu negócio. Então, acho que primeiro é fazer aquele exercício, né, Elcio, de entender quais são, para onde sai dinheiro, né? Vamos colocar assim de uma maneira bem vulgar, às vezes, né? Para onde está saindo o meu dinheiro aqui? Toda vez que eu estou aqui fazendo, efetuando uma autorização de pagamento no banco, fazendo esse processo, isso aqui está saindo para onde? E começa a fazer o exercício de repente, pegar o extrato ali mensal, entendendo, isso aqui foi para quê? E começar a anotar, né, Elcio? Eu acho que esse primeiro exercício falar o seguinte, isso aqui foi para quê? E daqui a pouco você começa a criar o padrão para falar, isso aqui foi salário, isso aqui foi peça, peça para onde? Peça para tal lugar. E no final ali, talvez no processo, para quem não tem nada ainda, é começar a identificar, acho que é isso, eu sempre oriento isso, eu faço analogia com a pessoa física, mas acho que parta mesmo, né? Começa a anotar, carrega uma caderneta contigo e anota, isso aqui eu paguei com o quê? Peraí, deixa eu anotar, dia tal, beleza, paguei isso. O que era isso? Isso era tal coisa. O mais crítico que a gente percebe é você ter o controle, ter isso registrado. Ou seja, muitos produtores saem comprando, não pega nenhuma requisição, quanto mais uma nota fiscal. Então, aí começa a bagunçar, vai ficar difícil de você registrar e controlar essas coisas. Tá? E às vezes o pessoal do escritório, né, quer fazer o controle e o próprio dono, o proprietário ou o familiar, ele não ajuda, né? Porque... Pela própria correria, né? Exato. E essa conscientização de que o porquê que é importante gerir custo, né? Então, quando você vê um gráfico de preço desabando da maneira como foi agora esse ano, gerir custo é fundamental, justamente para me entender em que situação eu me encontro até para fazer uma negociação ou não. Sim. E você dividir tarefas é muito importante. Eu tenho um modelo, por exemplo, o camarada sai com um carimbinho, bate nas costas ali do documento, vamos chamar assim, e ele já disse para onde foi aquilo ali, já distribui. Quando chega no escritório já está distribuído, enquanto ele bate papo lá com o vendedor, ele já fez isso, né? Então, são as rotinas da prática aí, né? Exato. Esse do carimbo eu já vi bastante e funciona super bem. Ou seja, chegar, já carimba ali atrás, já anota o que é e já joga isso para o pessoal do escritório, que ali ele já está classificado. Exatamente. Uma situação cantina, né? Coisa mais difícil de controlar cantina, mas é um gasto indireto. Esse ele serve tanto para os seus trabalhadores como para uma visita que chega lá. Então, aí depois a gente rateia isso por hectare e fica tudo exatamente. Mais próximo. Pessoal, rodando mais uma pesquisa aí, uma enquete aí. Atualmente você conhece o custo de produção por saca, tá? São 3 perguntas bem básicas. Não, mais ou menos, e sim. A predominância, Elcio, até então, é mais ou menos. Eu acredito que é bem isso, né? Mais ou menos se tem uma noção dos custos, né? E algo que é bem interessante, a gente acabou de vir agora de uma feira bem importante aqui no estado de Goiás, né? Depois vai ter em São Paulo também, a AgriShow, vai ter no DF, em outras localidades aqui do Brasil como um todo, e a gente sempre vê todos os outdoors, né, pessoal? É bem comum, né? Tal variedade, produtividade por hectare, X. E se você perguntar para qualquer produtor, seja num churrasco, seja tomando um café, batendo um papo, na ponta da língua, qual foi a sua produtividade? Talvez ele não vai saber de todos os talhões, mas ele faz a média
da área dele como um todo, ele sabe na ponta da língua, pelo menos é a minha experiência, Elcio. Qual foi a sua produtividade? Ele vai falar, foi aproximadamente tanto. O outdoor da feira vai destacar aqueles que tiveram produtividade maior com a variedade e com material X. E dificilmente eu nunca vi ainda, espero que um dia isso chegue, falar o seguinte, a lucratividade por saca ou a rentabilidade por saca foi de tanto. Ou seja, mudar um pouco também o mindset. É muito importante buscar a produção, mas entender qual que é a rentabilidade e lucratividade, efetivamente, do negócio. E uma coisa, às vezes, simples, né? Quer dizer, eu produzi 70, joia, mas há quantos sacos? Isso. Se eu gastar os mesmos 70, não adiantou nada eu colher bem. Poderia ter produzido 60 e ter sobrar mais dinheiro no bolso. Exatamente. É óbvio que eu tenho alguns parâmetros aqui que ainda vou passar para vocês, né? Mas aí, rapidamente, os requisitos para gestão de custo. Técnica, como fazer, que a gente já começou fazendo o basicão aí, né? Óbvio que tem como fazer mais automatizado, né? Hoje tem sistemas que você pega o celular, né? A gente chama de dados mobile, né? Sim. Você clica lá e já cai. Não tem rede, mas aí dispara quando der rede e tal. Então, é mais simples. O próprio tratorista, o próprio operador, ele anota ali, tranquilo, coisa simples, né? Quanto menos complexo for no campo, melhor. E você vai alimentando isso aí, tá? Ele não sabe para onde vai, como vai fazer, e não precisa, né? O negócio dele é operar a máquina muito bem. Sim. E o resto deixa que o sistema faz. Agora, tem aquelas situações que tem a pranchetinha, tem que ter a canetinha ali e tal, e temos que anotar. Muito bem. Vamos tocar aqui que o importante, talvez o ponto alto, está indo para frente, tá? Muito bem. Comprar certo. Olha que bacana, né? Mas então eu estruturei bem minha estrutura de custo, está bem organizadinha. Os processos, né, de coleta de dados, de registro de dados, está tudo tranquilo, mas eu compro errado. O que é comprar certo ou comprar errado? Não é comprar o mais barato. Comprar certo não é comprar o mais barato. É comprar aquilo que vai te dar mais vantagem. Às vezes, sim. Né? Às vezes, você comprar uma peça paralela vai te dar mais vantagem, porque ela vai durar um pouco menos, talvez, que a original, mas a diferença justifica essa vida útil menor. Né? Porque não é só a peça. Você perder uma peça com metade da vida dela. É a máquina ficar parada esperando a peça depois e não ter produzido. Esse é o grande custo, que é um custo oculto, que você, olha, está chovendo, como agora foi nessa safra. Sim. Chuvas torrenciais, você precisando aproveitar minutos de sol para colher, não é? E caminhão parado ali, por vezes até cobrando estadia, se não for teu lá. Então são essas situações, quer dizer, gente, comprar bem é comprar o mais certo possível. Eu não vou errar nunca? Negativo, claro que vai errar. Claro. Não vai existir 100% de eficácia e eficiência. Mas comprar certo, comprar o insumo certo, né? Começa lá atrás. Se eu faço a minha análise sem uma agricultura de precisão, por exemplo, eu já começo correndo um risco. Eu estou aplicando na média. Na média geral, vai ter ali manchas que eu precisaria de 1 tonelada e outras manchas que precisariam de 250, 300 quilos de um determinado produto. Né? Vamos falar de fertilizantes ou de corretivo. Quando você faz isso, aí, não, mas eu não tenho ainda cacife com uma agricultura de precisão. Todos têm. Só um exemplo, não represento nem o Ferreira, mas, assim, estamos falando aqui um exemplo. Né? Quando você faz em taxa variável, primeiro, você pode gastar menos, como você pode ter que gastar mais também. De repente, pode dar lá uma recomendação maior. Porém, você vai estar aplicando certo, no lugar certo. Tá? E aí, se tudo correr bem, a chuva e tudo mais, né? Aí você vai aproveitar 100% desse produto que você aplicou. Então, comprar certo é, de novo, volto lá, é planejamento. É saber assim, olha, cuidado. Nós sabemos que tem aí alguns chiquilings aí, produtos que vêm com uma origem que a gente não tem muita certeza. Isso pode ser um tiro no pé, como pode não ser. Se você fizer análise, fala, não, esse produto é fera, não, tudo bem, vamos lá. Então, comprar certo é comprar a coisa que vai dar resultado.
Né? Mesma coisa, um funcionário, um empregado, ele pode ser caríssimo ou baratíssimo para você. Depende do quanto ele desempenhar. Concorda? Né? Eu tenho 2 funcionários ao mesmo preço. Eu pago R$5.000 de fixo para ele, mais, sei lá, 100 sacos de soja. Né? Os 2 ganham igual. Esse aqui, às vezes, que ganhou igualzinho o outro, ele produz muito melhor. Então, esse está mais barato que o outro, independente se você achar que aquilo é caro ou barato. Ele vai se tornar mais barato à medida que ele desempenhar melhor a função dele. Então, é assim com máquina, não é? Uma máquina, eu tenho um conhecidíssimo, né? Ele comprou uma máquina de grande porte e não conseguiu trabalhar em determinada safra. Naquela safra que ele comprou, ele não conseguiu trabalhar com aquela máquina. Quer dizer, ficou caro. Ele ficou contando com a máquina, né? Com assistência e não nada. utilizou. Não, muito pouco. É o famoso, às vezes o barato sai caro, né? Ditado antiguíssimo e que todos conhecem, né? O Franco até colocando aqui, antes de passar para o poder de negociação, que é importante destacar que para a compra certa é necessário possuir um histórico confiável das aquisições. É justamente isso. Perfeito. Então aí que entra a gestão, né? Se eu tenho controle, eu sei qual foi meu último fornecedor, o preço que eu paguei, eu consigo, inclusive, existem estudos, né, Elcio? Quando eu tenho gestão de compra, eu consigo reduzir o meu custo? Fato. Sim. Porque eu consigo fazer cotações, eu consigo ter o histórico, quanto que eu paguei, qual foi os fornecedores que me colocaram, eu consigo tentar uma margem de negociação, posso aumentar o volume para poder ganhar mais preço, porque isso vai ser importante para mim. Então, foi perfeito. Foi na ferida, aí, Franco, exatamente. O histórico de compra é fundamental. Franco, perfeito. Porque, olha bem, a confiabilidade, tanto do produto quanto da entrega. Porque às vezes você compra, paga e não recebe. Não recebe. Até era alvo da gente comentar mesmo ali. O histórico da eficiência desse produto lá de trás, né? Olha a importância de você ter instrumentos que vão registrando e vão emitindo relatórios para você, o histórico, a rastreabilidade, na verdade, de tudo que se faz. Não é só do produto, tal. Quem mexe com boi sabe disso, né? A importância da rastreabilidade. Agora, eu tenho rastreabilidade para fornecer um produto para o mercado, mas eu não tenho rastreabilidade das minhas operações e das minhas decisões. Isso, exato. Ok, poder de negociação. Então, quer dizer, faz parte da compra certa, né? Que você tem volume. Se você não tem, não é melhor comprar em conjunto com alguém? Não é melhor formar um grupo? Não é melhor numa cooperativa? Quer dizer, precisa analisar bem isso, porque às vezes, dependendo do volume, você fala de 5% a mais ou 5% a menos, toda a diferença, né? Dói muito no bolso aí depois, né? É uma folha de pagamento que você pode estar livre, é uma energia, e etc. Né? Então, olha, o crédito, né? Fundamental, óbvio que a gente sabe que tem situações que a gente desestabiliza a gente, mas o crédito, uma boa ficha, né? É importante para isso. E a compra técnica, volto a falar lá, o melhor comprador na agricultura é o agrônomo, ou um técnico agrícola, um cara que conhece o produto que está comprando. Esse seria o melhor, só que ele é caro, só para fazer compra. Né? Mas quando eu falo isso, eu falo da importância de se integrar, né? de você ter um bom comprador, um bom negociador, mas que ouça a parte técnica, porque do contrário ele vai fazer besteira, tá? Com maior da boa intenção. Né? Vai buscar o menor preço, porém não vai ser a compra certa, né? Porque não vai ter a aplicabilidade necessária. Está envolvido dosagem, está envolvido concentração, está envolvido uma série de coisas. Né? Tudo bem, bacana. Tá ok, essa pessoa histórica. Eu estava vendo aqui alguns comentários para ver. Tá, tranquilo. Beleza. O Franco fez algumas posições aí. Outro fator importante é considerar o valor dos fretes, com certeza, porque às vezes você tem um valor isolado, mas o frete acaba encarecendo. Tem questão de tributos também, que às vezes você tem aproveitamento, enfim. Uma série de coisas que precisam ser consideradas. E também o produto em relação aos concorrentes, mas o frete torna mais caro. O frete já acabou falando também. Um grande exemplo disso é o calcário, né? Se você tiver longe do calcário, o calcário se torna menos caro que o próprio frete. Né? Então, isso realmente são decisões que a ser tomadas. Eu vou deixar de aplicar o calcário? Não posso. Né? Não posso.
às vezes é comprar no momento em que ninguém está comprando, você vai comprar mais barato. Exatamente. Aí se tiver caixa para isso, talvez seja uma boa. Né? Exato. E aí vem o caixa, o grande, o famigerado caixa. Né? E as parcerias. E aí eu tenho caixa, meu vizinho tem caixa, vamos comprar junto aí, cara. Né? Exato. Junto, sim. Fazer volume, mas... Sim, faz o volume, notas separadas e volume separado. Compra certa ainda quer dizer insumos de bens duráveis, né? Uma máquina. Às vezes o próprio financiamento que você vai adotar aí, né? A fonte de financiamento que você vai adotar para comprar uma máquina interfere muito na vida útil dela todinha, não, no custo da vida útil dela todinha. Né? Ah, não, mas é melhor pagar à vista. Quanto custa o teu dinheiro? O teu dinheiro, normal, às vezes, é o mais caro que tem. Tá? Não é o mais barato. Porque se você souber também trabalhar com dinheiro, e que aí é uma outra live, né, Ferreira? Sim. Você consegue se financiar. Né? Mas aí a gente vai tratar disso em outra oportunidade, porque dá uma live legal. A análise de condições, né, e os encargos. Acabei de falar, né? Quer dizer, precisa ver. Às vezes eu não tenho outro recurso. Então eu tenho que financiar e acabou. E é só naquela fonte, naquele crédito, naquele banco, e aí eu tenho que comprar. Tá? Então isso não é regra, também você não pode ficar escolhendo muito, mas se puder fazer uma análise e optar pela melhor condição, né, e melhor encargo, melhor. E a confiabilidade, como eu disse lá atrás, né, entregar o que você realmente comprou, porque isso é comum. Em agroquímico é muito comum. Você compra tal, não, mas é o mesmo princípio ativo, vou lá e entrego o outro. Tá? Mas é outra empresa, será? Aí vem naquilo que o Franco falou, e a confiabilidade, né, e o fornecedor? Aí eu já não sei. É igual remédio. Você compra teu remédio de qualquer laboratório? Precisa entender isso. Perfeito, cara. Vamos lá. Ferreira, um elemento importantíssimo, os processos. Pasmem, muita gente compra certo, compra o produto ideal, e aí aplica errado. Aplica na hora errada. Né? Isso, com pulverização, vocês sabem muito bem aí quem está participando, né? Quer dizer, se não respeitar vento, temperatura, uma série de coisas, momento de se aplicar, você está aplicando, jogando dinheiro fora. Né? Você aplicou lá e vai ter que aplicar de novo, porque a praga está cada vez mais resistente. Então, a gente tem, nos processos, uma chave, né, que liga e desliga aí a coisa. Tá? Ou você vai aproveitar melhor tudo aquilo que você fez lá atrás, ou você pode botar abaixo. Na colheita, né? Você cuidou, a pão de ló, a melhor lavoura da região, você fez tudo certinho, aí chega na hora da colheita, você terceiriza para um camarada que não está nem aí. Né? Aí desperdiça, deixa lá 5%, 10% lá. Né? Aí fica aquela lavoura de tiguera maravilhosa depois, né? E jogou dinheiro fora. Né? Escolheu mal o caminhoneiro ali, o terceiro que vai carregar o produto dele, ele foi deixando a soja na rodovia até chegar no armazém e lascou. Também. E aí vem um alerta, viu, gente? Dependendo das condições, do modelo de negócio teu, do tamanho, da possibilidade, controle tudo ali dentro. O que eu já vi, gente desviar, né? Produção sobre rodas é fora do comum, tá, gente? Então, muito cuidado, uma balança, uma estruturinha mínima dentro da fazenda, quem puder ter, Esse é fundamental, né? Porque às vezes na correria está fazendo vários caminhões fazendo a retirada do produto, consegue-se realmente garantir que todos chegaram no destino correto? Uma frota. Saiu carregado, mas mas o peso específico do produto é menor e tal. Agora você imagina tirar de meia tonelada aí por bitrem. Já vi casos de desvio mesmo, o caminhão não chegou no destino. E às vezes o produtor não se dá conta por falta de gestão, enfim, do processo. Nem anotou que saiu um caminhão. Sim, exatamente. E às vezes naquele corre-corre, foi no momento que ele saiu para buscar alguma peça, alguma coisa, o caminhão já tinha saído para colher, mas estava colhendo em outra fazenda, enfim, cenários comuns e até do corre-corre, né? Principalmente no período de safra. E é interessante que tem tecnologias baratas, isso até para colocar aí nas colheitadeiras, né? Uma câmera. Sim. Fechou. Você puxa histórico de toda a carga. Exatamente. É bacana, gente. Muito bacana isso. Então, os processos têm que ser enxutos, quer dizer, as atividades que você faz ali tem que ser o mais simples possível. Você está trabalhando na correria.
é acelerado hoje em dia o ano inteiro. Então, gente, simplificar as atividades, né, as tarefas, se possível, mapear as tarefas e os processos, isso é fundamental, tá? Otimizar os recursos, então, buscar o ótimo, né? Quer dizer, peraí, eu tenho que aproveitar essa carreta granedeira, eu tenho que aproveitar esse distribuidor de fertilizante, eu preciso aproveitar essa coletadeira, eu preciso aproveitar o trator. Então, busquem o ótimo em tudo que você faz, para você conseguir mais ou menos, né? Agora, só que cuidado, né? Tem uma frase de um conhecido meu que eu propago ela. Em busca de fazer o ótimo, não faço nada. Então, não, faça alguma coisa para melhorar o que você está fazendo. Né? Não, eu não trabalho com custo e eu acho meio complexo, e não vai fazendo, não vai fazendo. Não tenta fazer o básico para ir gradativamente melhorando e aperfeiçoando, né? Todo o processo aperfeiçoável, né? Pois bem, redução de desperdício, falamos um pouquinho sobre isso, né? E retrabalho. É aquele negócio, né? Plantou, falhou, eu não tenho um monitor, ficou falhando, tal. Quando eu vejo, já tem 3, 4 linhas aí de uma plantadeira de dezenas de linhas e falhou. E agora? Replanta, né? É um retrabalho. Mais custo. Mais custo, né? Então, evitar desperdícios e retrabalhos, né, gente? Desperdício de combustível. Né? É uma coisa que você vê aí constantemente. Conhecer os indicadores, portanto, né? Falamos tanto de indicadores, onde é que eles entram, né? Entram nos comparativos, né? Eu tenho uma recomendação, é 1 litro por hectare. Eu tenho 100 hectares, estou gastando 125 litros. Então, eu não estou aplicando certo. Né? Agora, como que eu faço isso? Eu espero terminar os 100 hectares para ver que eu gastei 125 litros? Não. Monitoramento, né, gente? Monitoramento. A cada 5, 10 hectares já vai medindo lá, ver como é que está o andamento, né? Opa, está dando certo, a vazão está certa, tal. Isso. Pois bem, e dos custos, e o benchmarking aí que nós acabamos de falar, é importante você ter números dos outros para você ter um comparativo. Cuidado, né? Para saber onde eu estou, né? De quem se confia, né? Números confiáveis, é importante também. Perfeito. Antes de passar para o próximo slide aí, já estamos aí com 1 hora e pouquinho, já acho que vamos ter que dar uma aceleradinha aqui, mas o pessoal, sobre a questão do custo por saca, 25 não conhecem, 55 mais ou menos, e 19 conhecem, tá? Então, é justamente isso. Isso não quer dizer, pessoal, que, igual você falou, né? O bom... a frase que você acabou de falar, né? Tem que começar. Em busca do ótimo não se faz o bom. Não se faz o bom. E também isso não significa que você seja um produtor, vamos dizer, menos bom que o outro. De forma alguma. O bom produtor abre a cabeça e começa a adotar, né, estratégias. A gente está falando de custo hoje. Tem muita coisa para a gente falar. Com certeza. Muita coisa para a gente falar. Inclusive com pessoas, né? Porque tudo isso gera custo. Sim, você ter as pessoas certas no lugar certo, treinadas, habilitadas, tal. Isso claramente. Então, Claramente. Pois bem, então, produção racional. Eu e o Ricardo Franschini, né, que é o meu sócio, um parceirão aí, ele deve estar na live aí, ele está viajando, então, mas ele deve estar nos vendo. A gente chama de produtividade inteligente, que é justamente isso, né? Quer dizer, buscar a melhor produtividade, não a maior só, a melhor produtividade. Né? Então, óbvio que se produzir pouco, não paga a conta, tá? Então, fechou. Não para de pé. Agora existe o teto e existe o piso. O teto, então percebam que você investir em tecnologia, em aplicação do melhor insumo e tudo mais, eles vão chegar no teto, né? Que é o potencial. Lógico, não é aquele potencial, né, Ferreira? Potencial de experimento, não é isso que a gente está falando. É um potencial da região ali, né, o limite ali. Se você começar a jogar muito dinheiro, apostar muito também, e qualquer variação te roubar a produtividade, pronto, estou no sal. Então, buscar a produtividade inteligente é buscar a aplicação de recursos da melhor forma possível, racionalmente. Para quê? Reduzir o risco, tá? Mas eu podia caprichar porque esse ano não faltou 1 milímetro de chuva. Pois é, muito bom, muito bom.
Mas e se falta? Né? E se falta? Então, gente, a gente tem que tentar fazer isso, quer dizer, com planejamento, né? Planejar a produção, as operações, respeitar o perfil tecnológico teu. Né? Eu tenho cliente que está no perfil médio tecnológico, e ótimo, e ele produz muito bem, não é? Ele falou, olha, eu não posso comprar uma coletadeira de 3, 4 milhões, não vou comprar agora, né? Mas ele ter a dele funcionando muito bem, desperdiçando o mínimo, já é uma grande coisa. Né? Quando ele terceirizar para a pessoa certa. Né? E levantamentos criteriosos, né? Fazer o MIP, mesmo manejo integrado de pragas, isso é muito importante, de doenças, né? Os recursos naturais, o que puder usar de biológico, de natural, tal, isso tudo está muito bem difundido, e vocês sabem melhor que eu, que nós não somos, eu não sou técnico, o Ricardo sim, o Ricardo é agrônomo. E conhecer o ponto de equilíbrio da produtividade, que é isso, né? Quer dizer, é a racionalidade da coisa. Opa, peraí, é melhor eu produzir 75, que hoje, tranquilo, produzir 75, meus clientes todos produzem acima de 70, graças a Deus. Então, 75, 78, 80, beleza, ótimo. Né? A quanto? Nós fechamos. Né? Podemos falar aqui, eu posso falar casos de custo operacional, uma boa compra, um bom monitoramento e tal, você está em torno de 45 sacos, tá? Mas cuidado, tá? Aí nós não estamos colocando o pagamento das máquinas, né? Tudo, aí está a depreciação até, mas tem alguns gastos aí, alguns investimentos que a gente tem que diferir ao longo do tempo, e você tem que jogar isso, são investimentos, são retiradas adicionais e tal, aí você joga, aí você está com 60 sacas, tá? Então, quer dizer, cuidado, tá vendo que onde é que eu posso mexer? Onde é que eu posso controlar? Né? 60 sacas, se eu, num ano difícil, eu vou empatar. Né? Exatamente. Então, precisa muito cuidado com que isso. É o ponto de equilíbrio, né? O famoso break-even point. Acima disso aqui eu estou tendo resultado, é abaixo dele. E o próprio break-even você tem algumas situações de verificar, né? O break-even do ponto de vista de caixa, o break-even do ponto de vista econômico, quando eu devo colocar até o valor do custo do dinheiro, existem o break-even contábil, eu consigo ter visões. Mas, obviamente, a gente está falando até para não assustar o pessoal, né? Mas é importante ter essa visão, e a gestão de custo, ela encaixa justamente com isso tudo aí. Pessoal, tem uma enquete, a última ali, a gente jogou, né? Sobre a questão de gestão, se tem intenção de acompanhar por meio de software de gestão, maioria 85% sim, 14% talvez, 0% não pretendo, acho que isso é bem fundamental, porque controle é necessário, né? Muito bem, legal. Então, as curvas do custo, produção e risco é fundamental, mas aí não é uma coisa tão simples, tá? Aí a gente já está falando de um profissional um pouco mais, com um olhar diferenciado, tá? Perfeito. E aí, só para fechar aí, só para todos vocês sentiram na pele, mas lembram que os insumos, né, tiveram alta violenta depois da pandemia, juntou pandemia, guerra, um monte de coisa. Olha aqui, ó, ano a ano, do 2020 para 2021, nós tivemos um aumento de 21,3%. Então foi café pequeno ainda. Sim. Quando veio a guerra mesmo, nós tomamos aqui o cloreto de potássio, que é uma coisa que quase todos usam, né? Quase não, todos têm que usar. De 2021 a 2022 foi 224% a variação, para maior, preço maior. De 2022 para 2023 foi mais 27, está pequenininho aqui. 27,2%. 27,2%. Tá? Acumulados de 2020 a 400%. Agora começou, quem está trabalhando na coisa aí, né? Já no planejamento da soja, aí, o milho já foi comprado lá atrás. Mas vejam bem, são 400% isso. Isso dói muito. Lógico, isso não é a média de todos os insumos, tá, gente? Eu peguei já um bem de impacto para a gente sentir. E as máquinas, um pouquinho menor, mas também teve o mesmo comportamento, só que no primeiro ano aqui houve 101%. Por quê? Era uma época que estava se ganhando muito dinheiro, quer dizer, os preços estavam muito bons. Aí a indústria de máquina, obviamente, ela judia, né? Ela não é o produtor, né, que pergunta quanto é que vai pagar, ela fala, não, vocês aguentam pagar tanto. De 2021 para 2022 cresceu mais 42% e depois mais 42%, porque aqui aumentou tanto, gente,
que aqui começou a dar uma acalmada, né? Porque aí não tinha, chegou lá na curva, né? Lá no pico, né? Só que 310% nesses 3 anos. Então, gente, quer dizer, tem que ser bem aproveitado uma máquina? Tem que ser bem aproveitado um insumo? Aí fica a pergunta. Com certeza. Beleza. O que mais aí? Ó, agora é para você, Ferreira. Você está com a bola aí, o economista. Tá, tranquilo. Colocando efetivamente tudo isso aí, então, além de gestor comercial aqui da parte da Secom, né? Tentando ajudar justamente aí o agro, seja na pós ou na pós-colheita ou diretamente relacionado ao plantio, né? Então, planejamento de fluxo de caixa, quando e quanto se dará necessidade de dinheiro, né? Então, ter todo esse planejamento, visualizando em qual período do ano justamente eu vou ter meus desembolsos de caixa, até para vender melhor, porque justamente quando está no momento de pressão de oferta, onde eu preciso mais necessidade de caixa. E às vezes eu desembolsei lá atrás para comprar um insumo, sendo que eu poderia negociar melhor, né, Elcio? E falar, não, vou deixar para pagar esse insumo lá no período X, ao invés de desembolsar agora, porque dependendo do meu fluxo de caixa, compensável até ficar com esse dinheiro em caixa, ou, enfim, até hoje é proibitivo, né? O caixa está rendendo muito, né? CDI de 13,75, você tem uma rentabilidade, o custo do dinheiro está muito puxado, né? Então, deixar ele parado está sendo bem interessante, inclusive, tá? E a questão de acompanhar os cenários históricos de preço, bolsa interna, aquilo que eu falei, né? A gente até trabalha com o pessoal da Royal Rural, que oferece essa questão de consultoria de mercado, para saber em que momento, né? Tá? Eu consigo fazer a paridade hoje, quanto que está o meu grão aqui hoje que eu conseguiria vender melhor, eu consigo fazer a estrutura de hedge, que inclusive você vai colocar, acho que está algo aqui falando sobre hedge, né? Aprendizado em hedge, justamente para me proteger. Se eu conheço o meu custo, eu não consigo travar melhor ali o processo, por mais que o mercado físico caia, eu não consiga ter algo que compense no mercado no papel, né, Elcio? Acho que essa questão ela é fundamental também, né? Na verdade, é uma cultura que a gente tem que quebrar, né? Porque Sim, o risco, o empreendedor, não, o agricultor e empreendedor, ele vai além de plantar, colher, né? Comprar, sim, vender. Ele vai ele quer fomentar a sua atividade. E para fomentar a atividade, para investir mais, para ter, vamos dizer assim, horizontes maiores aí de sustentabilidade do negócio, né? A gente fala sustentabilidade, o pessoal liga já só meio ambiente, mas não é só, né? A sustentabilidade é você manter o seu negócio vivo, para a gente continuar explorando ele. Então, vejam bem, segurança, né? Vender bem, vender para cliente bom. Né? Hoje é mais raro, mas 20 anos atrás eu já vi muita gente perder dinheiro. Tinha uns picareta aí, né? Tinha muito. Né? Hoje, esse foi o lado razoavelmente bom do oligopólio, né, Ferreira? Sim. Ficou um pouco mais firme o negócio. Mais profissional o mercado também. Mais profissional. Né? E aí vem a seleção desses clientes, como você selecionasse um funcionário, como você selecionasse qualquer fornecedor. Né? O cliente também deve ser selecionado. Não esquecer de documentar tudo que você faz, documente, né? Leiam nas entrelinhas, naquelas letrinhas menores, né? Tem muito pega. E contratos fortes. Aprendizado de hedge é justamente isso, quer dizer, o que é hedge, né? É você poder proteger a sua produção. Gente, a gente tem que viver de média, cara. Não adianta, eu vejo produtores se descabelando porque errou uma venda, não, eu fiz um hedge, aí subiu tudo, claro, é um jogo, cara, é um jogo. E aí, se tivesse bola de cristal, seria mais fácil de vender na hora certa, no preço certo. Mas, volto a dizer, se você tem visão do seu custo, você atingiu uma margem que é bom para o seu negócio, deixa uma parte para especular. Obviamente. Não vai correr risco com tudo, né? Não vai correr risco com tudo. Todos os ovos lá naquela cesta, né? Exato. Mas, assim, a gente fala isso meio que para chover no molhado, né? Todos sabem disso. Mas, assim, para tranquilizá-los, tá? Tem muita ferramenta, né, de comercialização que vocês podem lançar a mão para talvez ganhar melhor ou perder menos, né? Então, assim vai. O aprendizado de BMF também, eu posso não ter um alqueire de chão, eu posso comprar e vender milho. Sim, exatamente. Posso, sem dúvida. A BMF é um exemplo disso.
é interessante, um dia, quem sabe, né, a gente possa fazer esse trabalho aí também. Mas, assim, esses overbooking, né? Quer dizer, ou seja, eu consigo travar mais do que eu tenho, eu consigo trabalhar com mais grão do que eu produzo, né? Com papéis. Mas, enfim, também é outra live. A cultura de associativismo e cooperativismo, coisa que a gente realmente, nós seres humanos, eu estou falando de nós somos pouco ainda flexíveis a isso. Né? Estão surgindo vários grupos de compra, mas vejam bem, não é só grupo de compra. A gente não pode só ter olhar na compra, né? Tem a vantagem do volume de venda, tem a vantagem da troca de tecnologia, de informação, né? Tem vários aí que a gente já conhece, faz pesquisa, né? Faz testes em nível campo mesmo, né? Não é aquelas parcelinhas. Isso traz muita vantagem para a gente, tá? Porque aí você vai compensando uma coisa com a outra. Opa, eu consigo controlar meu custo, eu consigo vender um pouquinho melhor, eu consigo especular mais, eu consigo entender melhor do cenário. É isso que a gente faz, né? Quando se trabalha em conjunto, tá? Um dos trabalhos da AgroResult, inclusive, é participar de conselho, né? A gente monta governança corporativa e tem dado muito resultado, porque a gente vê que as direções são mais claras, né? Existe, e se não existir, está errado. Existem as divergências, existem os debates, mas isso é que faz com que se busque melhores resultados, gente. Então, trabalhar em grupo é melhor. Perfeito. Muito bem. Ok, bacana. Aqui, então, já caminhando aqui para o fim, rapidamente, eu tenho alguns recados aqui, viu, pessoal? Então, eu sempre digo que a Ciacon ela ajuda produtores e armazéns a obterem lucro, tá? Evitar quebras de safra e fraudes, tá? E um dos papéis que eu sempre digo, no lucro é uma continha bem simples aí, o básico é o quê? Receita menos custo. Se eu atacar justamente na questão dos custos, tá? É onde eu consigo talvez ter o maior resultado, o melhor lucro, tá? Então, naquilo que cabe a mim, ou seja, gerenciar os meus custos, tá? E falando aqui rapidamente, aqui o nosso sistema, ele só apresentando alguns relatórios aqui daquilo que ele consegue entregar, então vou ter um nível bem detalhado daquilo que eu gastei por atividade, eu vou ter custo com atividades agrícolas, com plantio, aplicação de defensivos, com a própria colheita, então são formas aqui da gente poder controlar, tá? E o trabalho do Elcio, até colocando aqui rapidamente, rodar rapidamente um videozinho falando sobre a AgroResult, o que eles fazem, tá? Inclusive, para quem está aqui presente, quiserem conversar, bater um papo efetivamente ali com o próprio pessoal da AgroResult, vocês vão ter essa oportunidade, inclusive com uma condição comercial bem interessante. Então, vou rapidamente aqui rodar o vídeo aqui do Prezados Elcio, empresários da área rural ou para vocês conhecerem agroindustrial. um pouco. Aqui quem fala é o professor Elcio, diretor da AgroResult, uma empresa voltada à prestação de serviços de apoio à gestão rural e agroindustrial. Oferecemos cursos, treinamentos e assessorias nas mais diversas áreas ligadas ao agronegócio. Em nossos cursos e treinamentos, utilizamos a metodologia assistida, ou seja, durante os módulos teóricos, fazemos visitas técnicas para a efetiva aplicação dos conceitos, métodos e instrumentos de gestão no seu ambiente de trabalho. Já a nossa divisão de assessoria visa dar suporte ao empreendedor rural ou agroindustrial em seus projetos de diversificação dos negócios, implantação de boas práticas de gestão e qualidade, por exemplo, 5S, ISO 9000, implementação de tecnologias da informação, como softwares e aplicativos de gestão e controle, estruturação de governança corporativa, preparação de lideranças e sucessão, dentre outros serviços em parceria com renomados profissionais e empresas, para atendê-los na medida da sua necessidade. Conheça nosso portfólio, solicite uma visita técnica e um pré-diagnóstico para saber melhor como podemos auxiliá-los. AgroResult, gestão de resultados. Beleza. Então, assim, colocando, inclusive, esse é o trabalho que vocês realizam, né, Elcio, dentro da AgroResult, tanto na parte, inclusive, agronômica, quanto na parte de gestão, efetivamente, do ponto de vista administrativo, tá? No trabalho, eu acabei de colocar aí, justamente, se vocês quiserem bater um papo com o pessoal da AgroResult, tá aí uma oferta para vocês, tá? Falar com o consultor, entre em contato aí, que vocês vão ganhar 50% de desconto, tá? Então,
tá aí, Nelson, para quem quiser bater um papo aí com vocês, entender aquele diagnóstico, né, fazer um levantamento, apontar algumas saídas, enfim, o start inicial, tá? Para qualquer tipo de gestão de custo, é importante vocês terem profissionais do quilate deles para poder auxiliá-los nesse processo. Eu digo que assim, a Conquer a gente está como meio, a ferramenta, o software, ele é o meio, tá? Então ele precisa justamente de um processo que ele vem antes também, que é justamente as condições de vocês estruturarem melhor, e eles fazem esse papel de ser um intermediador e um facilitador na hora, inclusive, de implementação de qualquer software que seja de qualquer processo de gestão, tá? Então, tá aí a oferta, podem clicar, esse é o trabalho muito bacana que o pessoal da AgroResult faz, tá bom? Bom, aqui já... Só reforçando, Sim. Ferreira, é que 50% é do diagnóstico, né? Sim, do diagnóstico. Dessas primeiras recomendações e tal, para te Exatamente. dar Não um é caminho, né? Depois exatamente. aí tudo é Do negociado. diagnóstico, isso mesmo, perfeito. Tá, então aproveitem aí a oferta, vai cair diretamente para falar diretamente com eles no WhatsApp e bater o papo, tá? E aqui, conforme prometido, pessoal, então peço até que permaneçam aí, a gente ainda vai fazer o sorteio aqui do kit, e a gente vai disponibilizar aqui também, tá? Dois arquivos, tá? O primeiro deles é o e-book, que eu acabei de colocar aí para vocês terem a oportunidade de baixarem, tá? Então, cliquem aí, esse material, ele já é apesar de não profundo, mas ele te dá algumas diretrizes e alguns processos para vocês seguirem, e a planilha, que eu acabei também de disponibilizar para vocês, para que vocês consigam realizar diretamente o fluxo de vocês, tá? Então, só para vocês terem noção, rapidamente aqui compartilhando qual que é essa planilha, tá? Essa planilha que vocês vão ver ali agora, tá? Então, por exemplo, aqui vocês vão ter acesso a uma planilha, ela é bem estruturada, onde eu vou ter aqui, por exemplo, cadastro de pessoas, onde eu posso vir aqui cadastrar quais são os meus fornecedores, quais são as contas bancárias que eu tenho, quais são as contas gerenciais. Então, de maneira simples, obviamente, um processo aqui eu não estou classificando qual que é o custo, mas aqui eu tenho tudo aquilo que é despesa, tudo aquilo que é receita, tá? Então, aqui é uma forma simples de vocês conseguirem iniciar algum processo. Então, está aí disponibilizado aí para vocês. Então, podem até dizer aí no chat se vocês conseguiram baixar a documentação para terem acesso e startarem aí qualquer coisa relacionada a isso. E para aqueles que têm interesse referente eu colocamos a oferta aqui de 50% do diagnóstico completo da organização com o pessoal da AgroResult, e agora eu vou colocar aqui uma oferta. Então, aqueles que já tiverem interesse podem clicar aí, tá? Eu vou colocar uma oferta aqui referente à própria SECOM, tá? Então, aqueles que tiverem interesse em falar sobre um dos nossos consultores, a gente vai entrar em contato com vocês para entender a situação, como é que vocês estão, etc., para a gente poder fazer um processo de implantação do software, inclusive com zero custo de implantação, ou seja, assim como a AgroResult também apresentou ali um 50% de desconto no processo de diagnóstico, a gente consegue oferecer a implantação de um sistema de gestão na unidade de vocês, tá? Na propriedade de vocês, com zero custo de implantação. Então, deixo aí a oferta, pode clicar aí que o pessoal vai entrar em contato com vocês e bater um papo entendendo primeiro qual a situação de vocês e se a gente consegue ajudá-los nesse processo de gestão de custo, tenho certeza que conseguimos, tá? O pessoal está dizendo que já conseguiu baixar, perfeito, isso é bacana. De qualquer forma, a gente gosta sempre de elevar o conhecimento dentro do agro, tá? Então, aqui, antes de despedir do Elcio, tá? Então, e agradecer, eu gostaria de chamar a Josi aqui, que ela vai entrar com nós justamente para poder fazer os sorteios aqui dos nossos kits, ok? Tá aqui o kit churrasco Siacom, beleza? Junto com o chapéu aqui, com a nossa squeeze, com a nossa xícara e também com as nossas canetas para vocês começarem a fazer o trabalho de gestão de custo aí de vocês, tá? Então, a Josi já está aí conosco. Josi está entrando aí como Ferreira, então, carregando aqui a imagem. Então, espera aí, pessoal, acho que algum probleminha técnico aqui com a câmera, não tá ligando. Minutinho.
Aí parece que ela deu um errinho lá, pessoal, só peço um pouquinho mais de paciência para vocês, o kit é bem bacana, além do material que vocês podem ir baixando aí, ok? Opa, boa noite. Boa noite, Josi, tudo bem? Tudo certo? Tudo Deu um jóia. pequeno probleminha técnico aqui, mas agora já consegui restabelecer a conexão com vocês. Perfeito, então. Beleza, bom, estamos aí já com mais de 1h30, vamos já para os... Se quiserem ir direto ao ponto para a gente fazer as nossas considerações finais e vamos ver quem será o felizardo aqui da noite. Certinho. Bom, pessoal, vai ser feito o sorteio de um kit churrasco mais um kit Seacom, que foi o que o Ferreira apresentou para vocês. Será um ganhador, então esse ganhador precisa estar na sala, tá? Então, assim que sortear o nome, pode falar ganhei aqui, levantar a mãozinha aqui nos comentários que a gente vai acompanhar. E nós vamos entrar em contato com vocês para poder solicitar os dados para envio do brinde, né? Dados de endereço, o que o pessoal dos Correios costuma pedir mesmo normalmente, tá? Então, eu já vou compartilhar minha tela aqui. Assim que vocês estiverem vendo, vocês me avisem. E a gente já começa. Perfeito, aqui estou vendo já. Ok? Beleza. Então, boa sorte a todos. Obrigada pela presença de todo mundo aí nesse mais um webinar Seacom. Ok, contagem regressiva, vamos lá. Gerar aquele suspense. Então, o ganhador de hoje é a Luísa. Luísa, bom, a gente tem um pequeno delay aqui. Vamos verificar se a Luísa se pronuncia. Pessoal, não sai ainda, pode ser que a Luísa tenha saído e a gente faça Novo sorteio. Luísa, tá por aí? Bom, só se manifestar ali no chat, viu, Luísa? Deixa eu até devolver o chapeuzinho aqui, que o pessoal vai falar depois que a gente usou, né? Mas ele é zerinho, viu? Esse é só o mostruário, né, Ferreira? Exatamente. Luísa, será que tá por aí? Parece que tinha até comentado da Luísa aqui, gente, mais cedo. Ah lá, Luísa já se manifestou ali, ok, Luísa, parabéns aí, o kit Seacom aqui é teu, show de bola. A Josi, acho que você pode colocar ali para ela entrar em contato contigo, né? Ela vai digitar ali viu, Luísa? Aí você dá um oi ali no WhatsApp que a gente já vai enviar isso para você essa semana ainda, para você usufruir aqui do kit, tá? Isso mesmo, vai aparecer como João Ferreira aí, mas eu acabei de digitar o meu número do WhatsApp. Perfeito, Luísa. Então, parabéns aí pelo kit, tá? E, bom, agradeço agora, já finalizando, Elcio, muito obrigado de coração, a toda a equipe da AgroResult também, sempre com temas esclarecedores, espero que o pessoal tenha gostado bastante. Gestão de custo é algo sério, eu digo que principalmente quando a gente está na época das vacas gordas, né, a gente acaba não dando tanta importância na questão dos custos, e quando o cenário ele dá uma revertida, eu acredito que mais do que nunca a gente tem que olhar com muita lupa sobre a gestão de custos para que a gente tenha mais resultado nas atividades. Então, em nome de toda a equipe Seacom, de todo mundo que trabalhou para que esse evento pudesse ir ao ar, a gente faz isso de coração para gerar conhecimento mesmo para toda a comunidade, tá, do agronegócio, e a gente entende que isso é muito relevante. Quanto mais pessoas estiverem fazendo gestão de custos, como foi o tópico aqui hoje, melhor para todos, melhor para o país, melhor para todos que estejam envolvidos na atividade. Então, em nome de toda a equipe Seacom, nosso muito obrigado. Então, pessoal, muito obrigada e até a próxima. Parabéns aos participantes e obrigado, Seacom, em nome de João Ferreira, da Josiele. Muito obrigado pela oportunidade e aquele abraço. Beleza, pessoal. Josi, muito obrigado. Valeu, time que está trabalhando aí por trás e até o nosso próximo webinar. Em maio, a gente vem com mais informações aí para vocês. Um forte abraço, um ótimo descanso e uma excelente semana a todos. Falou, pessoal. Até mais. Tchau.